eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, minhas ovelhas, você que está me acompanhando. Nós estamos nesta semana estudando o tema Como posso ter a minha vida transformada? Como posso ter a minha vida restaurada? Como? E nós estamos vendo que Deus fez isso na vida de Jacó. Deus transformou a vida de Jacó. Deus usou um processo para transformar a vida de Jacó. E nós já pensamos nessa semana que às vezes nós queremos que Deus transforme a nossa vida num estalar de dedos, ou talvez com uma palavra. Mas os nossos problemas, as crises nas quais nós nos metemos, elas não surgiram da noite para o dia. Elas surgiram também num processo. Foram dias, meses e anos. Talvez palavras malditas, gestos, procedimentos, atitudes erradas. Com pessoas, com patrões, com colegas, com familiares. Então isso vai se avolumando. E hoje você está envolvido numa grande crise. E então Deus também não vai tirar você dessa crise, no estalar de dedos, mas Ele vai desenvolver um processo. E nesse processo que nós estamos vendo nesta semana, Deus usou também a crise de Jacó para chamar a atenção de Jacó. Ele usa a crise de Jacó. Ele usa o compromisso de Jacó com ele. Jacó se compromete, Jacó se atraca com o anjo e diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Foi um compromisso. Deus usou a confissão de Jacó. Quando o anjo pergunta qual é o seu nome, ele diz Jacó, que significa trapaceiro. Deus usou também a cooperação. Ele passa uma noite com Deus, há uma interação, uma face a face com Deus. Deus usa isso, a cooperação. E aí você pergunta: e como eu posso ter a minha vida transformada? É o que nós estamos vendo e vamos continuar hoje. Como eu posso ter a minha vida transformada, restaurada? Deixe Deus agir. Ele vai restaurar a sua vida. Deixe Deus agir. Terminei ontem dizendo que você precisa abrir o coração diante de Deus, talvez chorando, talvez aos prantos, e coloque tudo no altar do Senhor. E depois de você fazer isso, literalmente vomite no altar do Senhor. E depois diga: Deus, me limpe dessa sujeira, transforme minha vida. Deus, eu não consigo resolver isso, Deus. E deixe Deus agir. Deixe Deus agir. E Ele vai transformar a sua vida. Então, primeiro, deixe Deus agir. Ele transformará a sua vida. Desarme-se e deixe Ele agir. Então Deus sabe o que fazer. Deus sabe como extrair o melhor da sua vida. É como todos nós sabemos, todos nós temos uma vida como se fosse uma moeda. De um lado nós temos muitas coisas negativas, muitas coisas ruins. Do outro lado nós temos muitas coisas positivas, muitas coisas boas. Mas nós inventamos de viver e de tornar, potencializar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim. Mas quando você pede a Deus para transformar a sua vida, Deus vai usar tudo aquilo que é bom. Ele vai potencializar tudo aquilo que é bom na sua vida. E é isso que Deus faz. Quando você se desarma e diz: Deus, age na minha vida.
Deus transforma a minha vida. E Ele vai fazer isso na sua vida. Então, se você deixar, Deus fará o possível e o impossível para nós e para você. Ele fará, para transformar a sua vida. Ele vai fazer isso. E Ele quer fazer isso. Então, você quer que Deus te abençoe? Pegue todos os seus problemas, todos os seus pecados, todas as farsas da sua vida, todas as mentiras da sua vida. Coloque no altar do Senhor. Confesse para Deus e deixe Deus agir. Ele vai transformar a sua vida. Você quer que Deus transforme a sua vida? Faça isso. Confesse todos os seus pecados e creia nele e coopere com ele. E ele vai transformar a sua vida. Algo importante aconteceu na vida de Jacó. Olha que coisa interessante. No verso 31 do capítulo 32 de Gênesis, diz assim: ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Então, o anjo, ele mexeu, ele tocou no nervo da coxa de Jacó. E agora, quando Jacó sai daquele vale, ele sai mancando. Ele sai mancando. Então Jacó mancou pelo resto da sua vida. A cada passo que Jacó dava, ele se lembrava da noite que ele passou na presença de Deus. E que naquele amanhecer Deus transformou a vida dele. Ele mancou o resto da sua vida. O músculo da coxa é o músculo mais forte do nosso corpo. E Deus então tocou naquilo que era o músculo mais forte, naquilo que Jacó era forte, na força de Jacó. Então, para ganhar a atenção de Jacó, Deus toca nesse músculo. Deus toca naquilo que Jacó é forte. Deus toca naquilo que Jacó é bom, naquilo que ele é positivo, na força de Jacó. Quando nós dizemos, nisso eu sou bom, nisso eu sou 10, nisso eu sou competente, é nisso que Deus vai tocar, para chamar a nossa atenção. Benditas, felizes são as pessoas que são boas em algumas coisas, mas elas não são prepotentes, e elas não são vaidosas, e Deus não precisa tocar naquilo que essas pessoas são boas. Eu quero mencionar 3 exemplos, mas não quero mencionar isso dizendo que essas pessoas falharam com Deus, mas eu quero mencionar 3 pessoas em que foram tocadas naquilo que elas eram excelentes. Por exemplo, o Christian Barnard. Christian Barnard foi o primeiro cirurgião a fazer um transplante de coração. Ele ficou famoso, ele era um médico competente, ele era realmente uma sumidade, mas o Christian Barnard, ele vai terminar a vida, ele fica doente e ele então tem artrite reumatoide nas mãos. E ele não pode mais usar o bisturi. Eram as mãos dele, coordenadas pelo seu cérebro, que eram usadas para fazer aquelas cirurgias. E agora ele tem artrite nas mãos e ele não pode mais usar o bisturi. O outro que eu quero mencionar, Beethoven, o grande mestre da música, o grande artista. Há um momento em que ele perde a audição. E há uma frase que ele teria dito: é tarde, não posso mais ouvir. Como uma pessoa que lida com a música, trabalha com a música, que escreve partituras musicais, vai escrever essas partituras se ele não consegue ouvir mais a música? Um outro que eu quero mencionar, o famoso Cassius Clay, o Muhammad Ali, o grande pugilista, o grande campeão mundial. Ele então perde, ele tem Parkinson, e ele não consegue mais usar a força da sua direita. Ele não consegue mais nocautear ninguém. Eu estou chamando a sua atenção, porque há pelo menos uma coisa na qual você é excelente. Você é o cara, você é a pessoa capaz nisso aí. E se você não tomar cuidado, Deus, para chamar a sua atenção, Ele pode tocar nisso aí. Eu quero, nas entrelinhas, pedir a você, tome cuidado com aquilo que você ama demasiadamente, com aquilo que você tem um cuidado exagerado, porque pode ser nisso aí que Deus
vai permitir que seja tocado, para que ele ganhe a sua atenção. Então, permita que Deus ganhe a sua atenção antes que você entre numa crise. Antes que naquilo que você é excelente, ou naquilo que você tem maior prazer, seja tocado. Pode ser que seja exatamente aí que Deus terá que mexer para chamar a sua atenção. Jacó agora não podia mais confiar na sua própria força. Jacó agora manca. Jacó não pode correr. Jacó não pode fugir. Jacó agora não pode depender da sua própria força. Ele tem que depender da força de Deus. Entretanto, é agora que Jacó é forte. É agora que Jacó é capaz. Porque agora ele não depende mais da sua força. Ele depende da força de Deus. Assim, Jacó tornou-se uma pessoa mais forte, dependente de Deus. Então, primeiro, deixe Deus agir. Deixe Deus agir. Ele transformará a sua vida. Segundo, não fuja. Permaneça, não fuja. Talvez você haja sempre à semelhança de Jacó. Jacó estava acostumado a aprontar e fugir. Ele apronta com Esaú e foge. Ele apronta com Jacó e foge. Ele apronta com seu sogro e foge. Ele está sempre aprontando e fugindo. Agora Jacó não pode mais fugir. Ele manca. Ele não pode mais correr. Ele puxa da perna. Então, quem sabe Deus esteja querendo trabalhar a sua vida para você parar de fugir das situações. Você precisa resolver as situações. Você precisa pegar as situações, as crises, os problemas e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não vou me afastar do Senhor, eu não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não resolver isso para mim. Eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não resolver isso para mim. Então Jacó, ele sempre arranjava problema e fugia. Agora ele não pode mais fugir. Provavelmente Deus disse: Jacó, eu sei como resolver essa situação na sua vida. Você vive fugindo. Eu vou tocar na sua coxa. Você não vai poder mais fugir. Você não vai poder mais correr dos seus problemas. Você terá que ficar e resolver. Você vai ter que encarar os seus problemas. Você vai ter que estufar o peito e dizer: eu falhei, eu sou um trapaceiro, eu quero resolver isso. Eu quero pagar pelos meus erros. Eu assumo. Jacó agora tem que ser uma pessoa assumida. Interessante que quando ele sai daquele vale e ele vai ao encontro de Esaú, me parece que Esaú veio na direção dele com 400 soldados. Esaú tinha um exército. Jacó não tinha ninguém, tinha só a sua família. E Jacó sai, mancando, e se curvando diante de Esaú, e se curvando diante de Esaú, e se curvando diante de Esaú, até que ele encontra Esaú. Esaú perdoa, eles se perdoam, se beijam, e cada um segue o seu caminho. Mas Jacó teve que admitir: Esaú, eu não consigo mais fugir. Esaú, agora eu sou um manco. Esaú, agora eu me curvo diante de você. Esaú, você é o meu Senhor. E ele tem e Jacó então segue a sua vida transformada. Então Jacó era trapaceiro, enganador e com frequência colhia o que plantava. Mas Jacó, sempre que arranjava problema, ele fugia. Agora ele não pode mais fugir. Nunca mais Jacó poderia fugir das dificuldades. Nunca mais fugiu. Nunca mais. Jacó agora vai criar os seus filhos e ele não foge mais. Ele está ali com os seus filhos. Então teria que permanecer e enfrentar seus problemas. Todos nós temos que fazer isso. Nós não podemos continuar fugindo. Nós precisamos ser pessoas que encaremos nossas dificuldades, as situações adversas, as crises, e ficarmos para resolver. Precisamos assumir e resolver. Então, mas resolver não com a nossa força, com a força de Deus. Foi o que Deus fez com Jacó. Tocou na força de Jacó. Jacó agora manca, ele não tem como resolver. Como ele vai guerrear com seu irmão, lutar com seu irmão? Como ele vai lutar agora contra 400 homens? Jacó depende de Deus. Então vamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Não fujamos. E vamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Geralmente Deus coloca uma fraqueza em nós, para que Ele possa usar a força dEle para transformar a nossa vida.
Deus fez isso com Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, ele tinha uma fraqueza também. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10, nós lemos o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então Paulo, ele poderia se exaltar por causa das revelações, e Deus era grande com Paulo e tal. Ele podia se tornar um homem exaltado. E aí Deus o humilhou. E ele diz: Deus colocou um espinho na minha carne. E ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo vai continuar escrevendo e no final ele vai dizer: pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma crise, talvez uma situação que Deus permitiu, eu quero pedir para você confessar a Deus. Confesse para Deus. Diga para Deus: Deus, eu tentei sozinho até agora, Deus, mas eu não consigo. Deus, eu te peço, transforma a minha vida. E quando você disser: Deus, eu sei que o Senhor é forte, o Senhor pode todas as coisas. Eu sou fraco, eu não consigo nada. Deus, eu vou deixar nas suas mãos. Deus vai transformar a sua vida. Então faça isso, faça isso. Deixe Deus agir e não fuja. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Amanhã nós vamos concluir esse estudo. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos dá essa ilustração, esse belo ensino, esse registro que aconteceu na vida de Jacó. Pai, muito obrigado, porque muitos de nós já fizemos o que Jacó fez, mas algumas pessoas ainda não fizeram isso, Pai, e precisam se curvar diante do Senhor. Precisam abrir o coração e confessar todas as suas falhas, e precisam deixar o Senhor agir. Obrigado porque o Senhor quer transformar todas as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada pessoa que está me acompanhando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Agora tenha o seu momento de oração com a sua família e não esqueça de ter o seu momento a sós com Deus, a semelhança de Jacó. Tenha um momento cara a cara com Deus. Ore, coloque sua vida no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus supra as suas necessidades, que Deus traga cura se você está com problemas de saúde. Que Deus traga, conserte os relacionamentos entre você e as pessoas que te cercam. Que Deus te abençoe. É a minha oração. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo Jesus Cristo mudou o meu viver.